Durante as investigações do tumulto envolvendo o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o filho do juiz do STF, Alexandre Barsi, e uma família no aeroporto de Roma, a Polícia Federal quebrou o sigilo do advogado Ralph Tortman, que atua na defesa dos supostos autores do que teria sido uma agressão na Itália. As conclusões da Polícia Federal, em um documento enviado ao relator Dias Toffoli, mostram que os agentes expuseram conversas entre Tortman e o empresário Roberto Mantovani. Afirma a Polícia Federal, abro aspas aqui, a certa altura da troca de mensagens de WhatsApp, Roberto enviou um vídeo para o advogado Ralph, no qual o ministro Alexandre de Moraes aparece adentrando um veículo e sendo hostilizado por pessoas próximas dele, fecha aspas. Ainda segundo as mensagens obtidas pela Polícia Federal, por meio de mensagens de WhatsApp, o advogado orientou Roberto a não falar com a imprensa. Ao repórter Christian Costa, da Oeste, Tortman disse que foram inúmeras as ilegalidades, arbitrariedades, excessos e abusos ao longo dessa investigação. Alexandre Garcia. Sem dúvida. E essa imagem foi em São Paulo, não foi na Itália. Agora, como é que entra para escutar a conversa do advogado? Gente, isso é um caso muito sério. Isso aí precisa vir à tona e discutir esse assunto. E como é que fica a família Mantovani, que sequer vai ter alguém indiciado? A Polícia Federal ficou constrangida, aparentemente, porque era de menor potencial ofensivo. Eu tinha falado antes, eu já disse aqui, com uma alta autoridade policial italiana que me disse, olha, não tem nada que dê para incriminar alguém. Foi um bate-boca, uma desavença, coisa boba. Mas criou-se 7 meses o tumulto virou uma erupção vulcânica aqui no Brasil, daquele jornalismo de áulicos domesticados, né? Meu Deus do céu, prontos a fazer aplauso à autoridade e condenando a família. Gente, a Polícia Federal entrou na casa deles. Imagina, o sujeito mora lá no interior de São Paulo, aí vem a Polícia Federal de manhã cedo e entra na casa, revista tudo, revista até o carro. Isso marca para o resto da vida, como lembrou o ministro, vou citar de novo, o ministro Marco Aurélio, o Piotr já citou também, né? Ele disse, olha, é uma marca indelével. Tem que haver alguma coisa mais consistente para justificar uma busca e apreensão na casa de uma pessoa. Vejam só isso que fizeram lá com o ex-comandante da Marinha, Almirante Garnier. Sabe qual era o resultado nesse momento? 7 turmas, ou seja, formados em 7 anos diferentes da Marinha, encheram listas de assinaturas apoiando o almirante de esquadra Garnier. Né? Então, agora espera-se que a OAB tome alguma iniciativa, que realmente o que a gente viu, né? O que a gente conhecia lá das imagens era mais um entrevero, aliás. Interessante que o ministro Alexandre de Moraes, é marcante aquela frase dele, de 2018, se não me engano, 2018, que ele disse, olha, se não quiser ser satirizado, criticado, não se meta na vida pública. Ele disse isso lá. E é isso mesmo, o homem público está sujeito a isso. Está sujeito aos protestos do público. De entrar num avião e ser xingado, isso faz parte. Faz parte, tem que reconhecer. Agora, ele também ofendeu as pessoas. Né? Eu soube hoje que não foi apenas a palavra bandido, essa é a mais tranquila. Então, ficou muita coisa para trás aí nesse caso, né? E uma grande vítima. Houve lá o protesto da família Mantovani, sim, a Polícia Federal disse que a mão encostou no rosto, porque a gente mediu os pés e viu que não conseguia fazer uma agressão maior com aquela distância corporal. Né? E era o filho do ministro. Eu não sabia que isso transfere, o foro privilegiado transfere para os parentes sanguíneos. Não sabia disso também. E o Roberto Mantovani, filho, também. E aí ele revidou empurrando. E ficou isso, troca de ofensas. Mas o tamanho, né, da montanha que fizeram
pariram uma montanha, que foi uma coisa incrível. E terminou num vexame, a Polícia Federal constrangida. Olha, artigo 140 do Código Penal, parágrafo 2º, injúria real, que significa que houve vias de fato. E aí a punição é de, no máximo, 1 ano, né? Porque se fosse só injúria, seria no máximo 6 meses. Né? E aí não comporta prisão. É aquela coisa que os próprios ministros aí do Supremo estão dizendo, não vai haver prisão para pequenos furtos, né? Assim como pequenas ofensas. Enfim, algo que ainda precisa se falar bastante, porque afinal a gente está no devido processo legal, no Estado democrático de direito, na liberdade de expressão, e em tempos em que a gente espera que essa frase do ministro Moraes seja aplicada no nosso dia a dia. Quem não quiser ser criticado, ser satirizado, ironizado, né, que não se meta na vida pública. Fique em casa, como aconselhou o ministro Moraes. Ana, o tumulto ganhou proporções enormes e não param de chegar novidades bizarras. Adriano, o problema e aí? Essas pessoas, né, que sofreram busca e apreensão abusivas por parte da mais alta corte do país. Pede desculpa e fica por isso mesmo? Porque está aqui, PF desiste de indiciar suspeitos de agredir Moraes em aeroporto em Roma, né? Como nós lemos aqui. Conclusão da Polícia Federal é de que o caso tem menor potencial ofensivo e imagens não provam de modo cabal as agressões contra o ministro. E aí, desculpa, foi mal, vida que segue? Como assim? Essas pessoas tiveram a caneta autoritária da Suprema Corte do Brasil, através das mãos do ministro Alexandre de Moraes, numa batida totalmente inconstitucional, imoral, ilegal, e agora simplesmente desculpa, foi mal e vida que segue? Essas pessoas todas que estão sendo condenadas a 17 anos de cadeia por vandalismo, né? Que se sejam punidas pelo vandalismo, mas 17 anos de cadeia, daqui a pouco, como o Augusto sempre mostra, a verdade vai seguir o seu caminho, esse autoritarismo vai cair, e aí você olha para trás, para a vida destruída dessas pessoas, e dá de ombros e fala, foi mal. Como o inquérito que o ministro Alexandre de Moraes, né, alguém apontou um erro, disse, olha, ele não estava aqui, o rapaz mostrou que ele não estava na Praça dos Três Poderes, que ele estava no bar, no horário em que o inquérito dizia que ele estava invadindo o Senado, foi comprovado o erro. Ah, foi mal, mas eu vou manter os 16 anos de cadeia. Como assim? Foi mal? Segue a vida? O doutor André Marcília, que, né, nós sempre temos a honra de entrevistar aqui, ele fez o seguinte tweet, que é corretíssimo, né? Professor constitucionalista, a vítima não pode ter na mão a caneta da decisão. Por isso, essas pessoas sofreram abusiva busca e apreensão determinada pela mais alta corte do país. Direito não é fígado. Decisão da Suprema Corte não pode ser precipitada, causando danos que depois não serão reparados. E aí, agora, quem de fato teve essa conduta autoritária colocada nas suas vidas da maneira como a família Mantovani teve, vai recorrer a quem? À Suprema Corte do planeta, das galáxias, ao Papa? Porque a nossa Suprema Corte já fez tudo errado. Agora dá de ombros, sinto muito. Mais uma vez, Adriana, essa manifestação do presidente Bolsonaro no dia 25 é sobre isso. É sobre os inquéritos do emoji, os inquéritos que empresários tiveram seus aparelhos celulares invadidos e foram colocados num inquérito abusivo por causa de joinha, de emoji.
a gravidade desse fato que o Alexandre mencionou, que estamos debatendo aqui, a polícia quebrar sigilo entre advogado e cliente, deveria ser a mais absoluta proteção de qualquer um de nós. Complicado, né, Adriana? Muito, Ana. E como o Alexandre falou, vida pública, política tem disso, mas com o ministro as consequências são imprevisíveis. Augusto Nunes. Eu vou fazer aqui um registro, e baseado apenas na memória. Se eu estiver enganado, eu peço que o grande Alexandre Garcia me corrija, tá, que eu fico grato, mesmo se estiver errado. Depois do AI-5, os julgamentos sobre que envolvendo opositores do regime militar foram transferidos para a Justiça Militar, passou a julgar esses casos. Em Taquaritinga, um grupo de estudantes fez um jornal tabloide, repleto de ataques ao governo, elogios ao Guevara, etc. E tal. Alguém denunciou e os responsáveis pelo jornal, eu era um deles, mas eu não participei da vinda desse grupo que veio para São Paulo. Foi chamado e se apresentou à Justiça Militar. O que é isso aí? Em 15 minutos eles perceberam que era muito mais um negócio de estudantes exaltados do que um problema a ser decidido pela Justiça. Havia muito mais lógica na Justiça Militar, que lidava com grupos de luta armada, do que eu vejo agora com o Supremo em pleno julgamento. O Supremo praticamente deixou de existir enquanto vigorou o AI-5. E eles não demonstraram nenhuma valentia, não. Na hora de reagir a isso, a Constituição nos garante tais e tais, nos repassa tais e tais atribuições. Ninguém reclamou. Aumentou o número de ministros, depois diminuiu eles, nada. Eles ficam muito valentes durante um momento em que vigora a democracia, pelo menos para nós, que fazemos oposição a qualquer tipo de autoritarismo. Então, esse registro dá uma medida do tamanho da área, do tamanho da pilha de abusos que eles vêm acumulando. Superaram a Justiça Militar durante o AI-5. Era muito mais, você apresentava o seu argumento quando acusado, havia advogados, eles registravam. Claro que houve violências, houve abusos, mas a justiça, ela era muito mais sensata do que tinha muito mais sensatez do que mostra agora, não tem nenhuma no momento, o Supremo Tribunal Federal. No caso Adélio Bispo, o celular do advogado sequer foi periciado. Piotr, para fechar o assunto, pode ser em 2 minutos? Sim, não. Até porque eu acho, já foi citado aqui, o Alexandre fez menção, né? Nós estamos falando de invadir o telefone e a comunicação, para usar a expressão que a justiça usa, telemática do advogado. Eu vou pedir que a OAB se manifeste, é função dela. Posso fazê-lo também aqui, dona OAB. Isso é ilegal, é uma arbitrariedade, é uma afronta, é crime. Mas eu espero que a OAB o faça. Até um grupo também chamado Prerrogativas, né? Interessante esse nome, Prerrogativas. Vamos imaginar que sejam as prerrogativas constitucionais, ou que sejam as dos advogados, porque é um grupo de advogados, eles vão falar alguma coisa? Deveriam, até para, pelo menos, justificar o nome Prerrogativas. Ou, de uma forma mais curta, Prerro, que eu acho um horror. Mas tudo bem, é só uma questão de opinião. Agora, sobre essa questão do ministro Alexandre de Moraes, à época, o caso foi tratado como pacificado, como se realmente tivesse acontecido uma ofensa, uma agressão e acabou.
Os jornais, essa imprensa que não coloca nada no condicional quando vem do Supremo, né, com decisões do ministro Alexandre, dizia assim aos ataques que sofreu, não é os alegados ataques, era os ataques que sofreu o ministro Alexandre de Moraes. Tanto é que, para você ter uma ideia, eu estou só recuperando aqui de julho do ano passado, houve manifestações de autoridades ali que na manifestação prestaram solidariedade ao ministro. A solidariedade ao ministro numa coisa que a Polícia Federal agora chegou à conclusão que não dá para indiciar. Sendo que também, no caso do crime de honra, de injúria, se o ofendido ofende de volta, o juiz normalmente não põe pena para ninguém, fala, deixa para lá. O que a polícia, nas delegacias, o delegado tratava, eu citei ontem aqui, como desinteligência, né? Briga, discussão. A polícia tem coisa mais importante para fazer. Mas olha, entre os que prestaram solidariedade às autoridades está lá Geraldo Alckmin. Inadmissíveis as agressões ocorridas contra o ministro Alexandre de Moraes. Já era agressão ocorrida, não era alegada, nem investigação tinha. A versão do ministro foi comprada ipsis literis, na integralidade. Vamos lá. Arthur Lira, presidente da Câmara, minha solidariedade ao ministro do STF, Alexandre de Moraes e sua família agredida no aeroporto de Roma. Está aqui no tweet dele. Depois, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Atos de hostilidade como os que sofreram o ministro Alexandre de Moraes e sua família ontem são inaceitáveis. A eles, minha solidariedade. Também o ministro Gilmar Mendes, minha solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes e sua família. Quer dizer, o que a Polícia Federal, depois da investigação, não consegue indiciar, por quê? Entendeu o que aconteceu e está agindo debaixo da lei, felizmente debaixo da lei, né, diante de provas colhidas, apesar desses 7 meses de enxovalhamento da família, desses 3 brasileiros que estão sendo acusados, foram acusados pelo ministro Alexandre de Moraes de terem o ofendido ou agredido, enfim. Bruno Dantas, também presidente do Tribunal de Contas, mas depois de tudo isso, aquilo tudo foi tomado como verdade absoluta. Imagina se fosse qualquer coisa o contrário, agora o Supremo indo atrás das pessoas que tomaram como verdade absoluta uma coisa que a Polícia Federal disse que não. Você imaginou? É esse tipo de coisa, é esse tipo de tratamento. Que fosse em outros tempos, tudo bem, as pessoas tomaram aquilo, mas veja só o que está acontecendo aqui. A polícia não quer indiciar porque não vê elementos para isso. A Polícia Federal, a atual Polícia Federal, frise-se.